Nesse vídeo, vamos revelar como é feito um truque usado por falsos médiuns que enganou até mesmo Chico Xavier. Vamos também ver imagens em vídeo raras de uma materialização de espírito. Depois da vinheta. Fala pessoal, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. E esse é mais um vídeo da série Investigando os Espíritos. Uma série na qual eu investigo os truques usados pelo movimento espiritualista. Truques esses que eram apresentados como uma genuína comunicação com os mortos. E alguns desses truques sobrevivem até os dias de hoje. E eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre materialização de ectoplasma. E esse vídeo vai ser sobre materialização de espírito. Um espírito completo, perfeito, materializado. O que será que tem por trás disso? E vamos conhecer os personagens dessa história. E o primeiro personagem dispensa apresentações. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier. Ele nasceu em Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910 e morreu em Uberaba em 30 de junho de 2002. Ele foi o médium e filantropo mais importante do movimento espírita. Seu legado ultrapassou as fronteiras religiosas e ele é reconhecido como o maior líder espiritual brasileiro. E é com certeza uma das personalidades mais admiradas do Brasil, principalmente por ser conhecido como uma pessoa muito altruísta. Mesmo céticos, quando vão criticar Chico Xavier, focam seus ataques nos fenômenos sobrenaturais ou questionando a sobrenaturalidade, se é que essa palavra existe, dos fenômenos do Chico Xavier e não atacando a pessoa do Chico Xavier e não atacando nenhum aspecto moral e ético dele. Já outro personagem nessa história é um pouco menos ilustre. É uma senhora chamada Otília Diogo. Uma médium que era conhecida por materializar espíritos, mais especificamente 2 espíritos, o espírito da irmã Josefa e o espírito do Dr. Alberto Veloso. E claro que ela só materializava esses espíritos no escuro. Entenderemos o porquê em breve. O que acontece é que em 1964, Otília fez uma apresentação, na matéria conta como show, não vamos chamar assim, mas ela fez uma materialização de espírito na presença de várias pessoas. E entre essas pessoas estavam Chico Xavier e Valdo Vieira, além de vários repórteres da extinta revista Cruzeiro. Chico Xavier testemunhou e validou esses fenômenos. Palavras dele: "Eu vi ao nosso lado o espírito de Emanuel, que naturalmente você conhece." Então, ele se referiu à nossa reunião, dizendo que lembrava aquele dia de Jerusalém, quando os discípulos de portas fechadas receberam a visita de Nosso Senhor Jesus Cristo, materializado após a crucificação. Essas são palavras de Chico Xavier. Então você veja aqui que, segundo Chico Xavier, o líder dele espiritual, o mentor espiritual dele, validou esses fenômenos. Acontece que aí a história começa a ficar um pouquinho bizarra. A Otília Diogo, ela queria remover umas rugas do seu rosto. E ela fez ali uma permuta, com um médico que também era espírita. Basicamente, ele iria testemunhar de graça, participar de graça das sessões em troca dos serviços dele. Uma permuta, ali, entendeu? Acontece que esse médico, ele tinha um certo ar cético e não ficou tão convencido com o que ele viu nas materializações. E a Otília, ela andava com uma maleta que ela não separava de jeito nenhum. Também que não precisou viajar de avião e não foi obrigado a despachar isso, Senão... E acontece que um dia esse médico conseguiu pegar secretamente essa maleta, abriu e lá encontrou a fantasia, a barba falsa, o lençol, tudo que ela usava para incorporar, para se fantasiar do Dr. Veloso, o espírito que ela alegava materializar. Sim, a médium e o espírito materializado eram a mesma pessoa. A médium acabou admitindo a fraude e o que a maioria das pessoas concordou é que o Chico Xavier também foi enganado por ela. Claro que tem aqueles que defendem que o Chico Xavier participou da fraude e tem aqueles que até hoje
defendem que as materializações eram reais, eram genuínas. E aqui chega um divisor de águas do nosso vídeo. Se você olha para essa foto e acha que isso de fato é um espírito, se você olha para essa foto e não percebe que isso é uma pessoa fantasiada, tudo bem, é seu direito, mas eu acho que o resto do vídeo não vai interessar muito para você, porque aí a gente vai divergir muito na nossa percepção de realidade. Os que até hoje defendem que as materializações eram reais, usam como principais evidências as fotos. Inclusive essa foto na qual estão entregando um livro para o espírito materializado. E eles dizem que nessa foto o espírito está atravessando a grade. Mas mesmo nessa foto é bem visível que o espírito é de carne e osso. Veja o que Aldo Vieira diz sobre o episódio. O espírito da freira é um ser igual a qualquer outro. Nós pegamos no seu braço esquerdo e na sua mão esquerda. O espírito materializado estava envolvido por um véu, uma espécie de filó. Mas aprofundamos o dedo até encostar no seu braço e achamos que é um braço igual a qualquer um dos nossos, apenas com a temperatura um pouco mais baixa. Disso nós não temos dúvida, porque não é a primeira vez que comprovamos fenômenos semelhantes. Então era igual uma pessoa, tinha textura de pessoa, é porque era uma pessoa, será? Outro caso encerrado, meu caro Watson! Eu vou colocar algumas fotos de materializações de espíritos, tá? E essas fotos não são todas desse caso, tá? São fotos de vários casos. E olha o que os defensores das materializações, defensores de que essas materializações são fenômenos sobrenaturais, dizem: nossos detratores sugerem que as fotos podem ter sido retocadas, mas não apresentam qualquer evidência a respeito. Em verdade, evitam mesmo afirmar inequivocadamente que qualquer uma das fotos foi adulterada. Contentam-se com vagas suspeitas. Vale notar que nem todas as fotografias foram tomadas por repórteres do Cruzeiro, mas, contrária à realidade dos fenômenos, é a questão de que, porque esses fenômenos foram autênticos, os defensores do caso não apresentaram suas próprias fotografias, tomadas nas sessões ou mesmo em outras que demonstrassem feitos extraordinários, como o espírito materializado atravessando grilhões sólidos de metal. Viram? Aqui eles falando o que eu comentei lá em cima, que essa foto, isso aqui está escrito, está publicado em blogs espíritas, tá? Em vários lugares, e publicado em revistas espíritas da época, que o espírito está atravessando a grade, quando nós vemos que ele está só com um braço através da grade. E olha, aqui tem uma questão de argumentação muito interessante. A imagem não ter sido adulterada não significa que o objeto fotografado é o que alegam ser. Significa apenas que a foto não teve adulteração. Ou seja, se eu me fantasiar de fantasma e pedir para alguém tirar uma foto e mandar essa foto para análise, vão comprovar que a foto não teve adulteração. Dá uma olhada nesse vídeo de eu materializando ectoplasma. Nenhuma foto, é um vídeo. Se mandar para qualquer pessoa analisar esse vídeo, o laudo técnico é que o vídeo não teve adulteração. Mas significa que de fato eu estou materializando o ectoplasma? Não, é claro que não. Não, lógico que não. Um exemplo que ilustra bem é o clássico, conhecido caso da fotografia das fadas, que as meninas recortaram de revistas, fizeram a montagem, fotografaram ali e disseram que a foto era de fadas. Foi analisado, a foto não tem adulteração. Mas significa que o que está fotografado ali são fadas mesmo? Não, né? E antes de eu mostrar como que esse truque é feito, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e se quiser ter um contato ainda mais próximo comigo, me seguir também no Instagram. O meu Instagram é @neuromágico. Vamos lá entender como que é feito isso. Bom, a primeira coisa, como eu falei lá no começo, é que essas sessões eram sempre realizadas no escuro. Então tinha que ficar assim totalmente no escuro, porque a luz branca ela tende a queimar o ectoplasma. Como assim queimar o ectoplasma? Mas a pessoa já não morreu? Dá uma olhada nesse detalhe que ele fala sobre a mão do espírito materializado. Vocês observem bem nesta fotografia
que a mão tá como que meio descarnada. Não era uma mão precisamente materializada. Era uma mão que ainda estava por se materializar completamente. Era uma mão assim desproporcional. Acontece que esse espírito materializado aí, uma das mãos era como se fosse a mão de um morto, né? Uma mão descarnada. E ali ele comenta que uma das mãos era maior que a outra, tinha uma desproporção. Será que é porque o espírito se materializou errado? Ou será que era porque uma das mãos era uma mão falsa? Fica a dúvida aí. Bom, para entender como que tudo isso acontecia, nós temos que lembrar dos irmãos Davenport. Os irmãos Davenport foram os criadores do Gabinete Davenport, um número no qual eles ficavam totalmente amarrados, imobilizados, dentro de uma caixa bem grande, fechada, tipo um armário, com vários instrumentos musicais, tá? Então eles ficavam amarrados, vários instrumentos, fechavam tudo, ninguém via, e daqui a pouco os instrumentos começavam a tocar. Aí depois, quando abriam, eles ainda estavam amarrados, o que prova, claro, que os instrumentos foram tocados por espíritos. Claro, uma prova, uma evidência. Muita gente na época acreditava que os irmãos Davenport faziam algo sobrenatural. Mas não, eles eram ilusionistas. E esse número evoluiu e ele existe até os dias de hoje, em um número que é conhecido como cabine espírita. E é baseado nesse roteiro que os médiuns apresentavam as materializações de espíritos. O médium era amarrado, né, colocado em uma cela fechada, e essa cela era coberta com uma cortina preta. Parece número de mágica ou não parece? Depois de um tempo, o médium aparecia na frente da cortina. Dá uma olhada como que era. Parece muito com mágica, não parece? É claro. A base para esse truque de materialização, assim como para o número dos irmãos Davenport, está em uma categoria específica do ilusionismo, o escapismo, que basicamente consiste, como diz o próprio nome, em escapar de cordas, correntes, caixas, camisas de força. É uma categoria que foi muito popularizada, que ficou muito famosa, porque era a categoria praticada pelo ilusionista mais famoso de todos os tempos, Harry Houdini. Então, sim, usando técnicas de escapismo, o médium se solta, veste a fantasia, vai lá pra frente, volta, tira a fantasia, se amarra de novo, e é isso que acontece. E sim, o médium e o espírito nunca são vistos ao mesmo tempo. E mesmo que fosse, claro, poderia ser uma outra pessoa. Inclusive, nesse vídeo, atenção mágico, você que é mágico, que é ilusionista, tá vendo esse vídeo, dá uma olhada, tem a hora que ele faz um movimento falso, mágicos vão entender, dá uma olhada nesse pedaço. Pois é bem parecido com isso aqui. No já! 1, 2, 3 e já! Pera, não começa, pera. Pois é. E agora, e esse médium aqui que aparece levitando? Será que isso é um truque? Pois é. Eu fiz um vídeo exclusivo sobre levitação mediúnica, que eu vou deixar aqui, beleza? E no mais, continue seguindo o conselho daquele que se materializou na Terra, mais especificamente atrás de uma moita, e deixou uma mensagem positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele é: busquem conhecimento.